Pronto. Temos aqui, eu vou até deixar desse jeito aqui mesmo, que fica melhor de eu estar passando as páginas. Vamos lá. Nosso próximo assunto aqui é o seno e cosseno no círculo trigonométrico. Gente, a princípio eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse conteúdo, né? Porque ele é um pouco complexo. E se você perder qualquer coisinha, qualquer bobagemzinha, você acaba não resolvendo as atividades, ficando com dúvida. Ok? Até colocar aqui um plano cartesiano aqui, certo? Com os eixo X e o eixo Y. Pronto, vamos lá. Eu tenho aqui uma circunferência. Uma circunferência bonita, né? Porque pelo menos isso. Só lembrando, eu vou fazer muito isso aqui, viu, agora. Hoje. Muito mesmo. Pronto. Temos aqui, como vocês podem observar, temos aqui o círculo trigonométrico, na qual a gente tem o eixo X, o eixo Y. E dentro da circunferência, vocês sabem que quando na aula passada eu falei o que? Que o raio da circunferência vai medir quanto? Vai medir 1. Então ele tem um raio 1, que é o valor unitário. Apenas 1. Por quê? Porque ele vai ser mais fácil da gente trabalhando com essas unidades. Aí, se eu quiser aumentar aqui. Pronto. Eu tenho aqui a minha circunferência, ok? E a gente vai trabalhar com valores de seno e cosseno. Primeiramente eu vou explicar alguns conceitos de seno e posteriormente a gente vai ter, no final a gente vai ter uns exemplos, viu? Eu vou resolver um exemplo, dois, e vocês resolvem o resto que eu vou passar para vocês. Até para não estar passando atividade sem você ter uma explicação antes. Aí se eu estiver trabalhando aqui com um ângulo, certo? Temos este ângulo aqui. Pronto. Aí eu vou definir que esse daqui sendo o que? 30 graus. E aqui embaixo também. Seno 30 graus. Por que menos, professor? Porque quando eu estiver falando, certo? De arcos. No caso, vou até colocar aqui que é um arco, viu? Se eu estiver falando de arco, na qual ele está indo para o sentido anti-horário, quando vocês ouvirem isso, anti-horário, ele vai ter o que? Valor positivo. E quando for em sentido horário, sentido horário, ele vai ser sinal negativo. Primeira coisa que vocês devem saber: quando eu estiver trabalhando com o arco aqui, ó, em sentido anti-horário, para cá, ó, ele vai ter o sinal positivo. Agora, se eu estiver trabalhando com ele em sentido horário, ele vai ter o sinal negativo. Vocês se lembram de quando eu estava falando da questão de primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante? A gente vai ver isso aqui agora, viu? Vou apagar isso aqui. Pronto. Escrevam tudo que eu escrevi aqui, viu, gente? Senão vocês podem estar esquecendo depois. Pronto.
Aí tem um que aqui, deixa eu apagar aqui. Ok. Vamos lá. Agora chega um negócio aqui bem delicado que vocês têm que prestar bastante atenção. Vou estar aqui desenhando aqui para vocês. Temos isso. Temos esse negocinho aqui. Esse negocinho aqui. Já que eu explico o que são esses negócios, esses trem aqui, viu? Aqui tem... Marcelo, Oi. repete pra mim esse negócio aí do raio, é que deu uma travada aqui e eu perdi essa parte ali do raio ali que você escreveu primeiro. Pronto. Aqui no raio 1, né? Porque quando a gente trabalhando com o ciclo no ciclo trigonométrico, a circunferência ela pode ter valor o quê? Valor 1, 2, 3, 4, isso de raio. Mas para melhor a gente poder trabalhar com os cálculos, fazer todo o desenvolvimento das equações, a gente utiliza o raio da circunferência valendo 1, certo? Porque fica mais fácil da gente estar trabalhando com esses valores, não é? Um exemplo, quanto que é 1 ao quadrado? 1. 1, não é? Agora se for 3 ao quadrado, já vai perceber que já vai ter outro valor, né? Que é quanto? 9. Aí como 1 é um número mais fácil da gente estar trabalhando, a gente utiliza ele. Aí como vocês... Posso continuar, né? Aí temos aqui o seguinte. O eixo X, isso aqui, gente, é o eixo, viu? O eixo X, ele está associado a quem? Ao cosseno. E o eixo Y está associado aqui ao cosseno. E o eixo Y está associado ao seno. Pronto. Essas são as duas definições, as duas coisas bem importantes que vocês têm que ter em mente. Eixo Y é a mesma coisa que o seno. Eixo X é a mesma coisa que o cosseno. Então, professor, o que foi que você colocou aqui, ó? Bem aqui. Temos bem aqui, gente, um ponto. Ponto P. Temos um ponto P. Temos o ponto P com coordenadas presta atenção. Com coordenadas, aí eu vou botar dois pontinhos. O A, que é a projeção, certo? Projeção. O A é a projeção do eixo X. E o B é a projeção do eixo Y. Temos aqui eixo X e o eixo Y. Como vocês podem observar aqui, vocês estão conseguindo ver, estão aqui. Quem está pelo celular pode simplesmente botar ele no modo retrato, no modo paisagem, na verdade, no modo paisagem e aplicar o zoom, viu, na tela, dá para vocês pegarem bem de boa aí. Beleza, tá dando certo, Marcelo. Ok. É porque eu estou fazendo muito bem pequeno aqui, mas vocês podem estar fazendo zoom, né? Porque se eu fizer grande demais, aí não vai caber as informações. Aí temos esse valor aqui. Ele é denominado por quem? Aqui, ó. Eu vou falar de cosseno de alfa. Bem aqui, gente, eu tenho um ângulo, viu, ó? Bem aqui eu tenho um ângulo que eu posso chamar ele de quê? De alfa. Denomino esse ângulo por alfa. Pronto. Aí este valor aqui, daqui do zero, do centro da circunferência, bem aqui, ó, no centro da circunferência, até esse pontinho aqui, ó. Vocês podem observar, até aqui, ó, tô fazendo aqui, certo? Ele pode ser, ele é igual a quem?
a cosseno de alfa. E aqui, mesma situação, denominada de seno de alfa. Por quê? Porque o A, quando vocês trabalham, vamos relembrar só daqui do plano cartesiano. Quando eu tinha uma determinada coordenada, aqui eu tinha um ponto, né? Aí ele era denominado por x e y, não é? Concordam comigo? Aqui, vamos supor se fosse 2 e aqui fosse 3. Aí temos aqui o ponto. Como é que ia ser a coordenada dele? X, aqui é o eixo x, então aqui seria menos 2. E y, aqui seria quem? O 3. Mesma situação. Ok? Deu para associar, né? Aí vamos lá. Temos o que? Que P, ó, o ponto P, temos o valor de A e o valor de B. Quem é o A? Quem é o A, gente? Eu vou dizer que é o seno de alfa. O B, quem é o B? O B é o cosseno de alfa. Na verdade, o inverso, viu? Aqui o cosseno de alfa e o seno de alfa. Por quê? Porque aqui, como eu falei bem aqui no início, ó, o A é a projeção do eixo X e o B é a projeção do eixo Y. E quem é o X? Cosseno. Quem é o Y? Seno. Por isso que ficou dessa forma aqui. Aí, se vocês forem observar, professor, tem um negócio aí bem familiar mesmo. O que é? É esse negocinho aqui, ó. Vocês podem observar que isso aqui se trata de quê? De um triângulo retângulo. Bem aqui, viu, gente? Eu vou mostrar aqui a vocês numa setazinha aqui, ó. Aqui. Agora foi tudo. Pronto. Bem aqui, ó. Eu tenho o quê? Eu tenho um triângulo retângulo, não concorda comigo? No qual eu tenho o ângulo alfa. Aqui, valendo quem? O cateto. Cosseno de alfa. O outro cateto. Seno de alfa. E quanto é que vale a hipotenusa? Quanto é que vale a hipotenusa? Se o pontinho aqui está saindo do centro da circunferência, está indo até uma extremidade do círculo. Então, ele significa que a hipotenusa é o raio. E se o raio do círculo é 1, quanto é que vale a hipotenusa do meu triângulo retângulo? Alguém pode me dizer? Vale 1, né? Então, bem aqui eu tenho um valor. Deixa eu botar aqui o valor. Pronto. Bem aqui vale 1. Aqui, esse lado daqui, ó. Vocês podem observar bem aqui. Ele vale seno de alfa. Certo? Ele vale seno de alfa. E esse lado aqui, ele vale cosseno de alfa. E temos que a hipotenusa aqui, ela vai valer 1. Por quê? Por que 1, professor? Porque se a circunferência ela tem raio 1, e aqui temos a origem, o centro da circunferência, e ela vai até a extremidade, então ela é o raio. Então, se o raio vale 1, logo a hipotenusa também vale 1. E vocês lembram lá do teorema de Pitágoras? Se lembram lá do teorema de Pitágoras? Que era o seguinte: não era a hipotenusa ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos catetos ao quadrado? Então, quem é a hipotenusa aqui? Não é 1? Quem é os catetos? Cosseno de alfa ao quadrado somado com seno de alfa ao quadrado. Deixa eu ver aqui os comentários. Pronto. Agora, uma informação de extrema importância para a vida de vocês. Que é o que? É isso aqui, ó.
é igual a cosseno de 2 alfa mais seno de 2 ao quadrado. O que foi que eu fiz agora, professor? O que foi que o senhor fez agora, professor? Eu simplesmente resolvi. Quanto que é 1 ao quadrado? 1. Quanto que é cosseno de alfa ao quadrado? Eu apenas organizei, coloquei o 2 aqui. É a mesma coisa, gente. A mesma coisa. Eu apenas tirei o parênteses e coloquei o 2 aqui antes do alfa. Certo? Da mesma forma do seno. Isso aqui, gente, é uma... Isso aqui, ó. Escrevam aí. É um assunto que a gente vai ver na quarta semana de setembro. Que é o que? É uma relação. Isso aqui, ó. É uma relação. É uma relação fundamental da trigonometria. Ok? Eu acho que essa daqui, digamos que é uma das mais importantes relações que vocês vão ver na trigonometria. Porque a partir de alguma questão, você pode estar resolvendo só com essa informação aqui, na qual cosseno ao quadrado de cosseno de alfa ao quadrado somado com seno de alfa ao quadrado é igual a 1. Se você estiver trabalhando com trigonometria, é certeza, lembrem disso, é certeza vocês verem em algum momento essa relação aqui, essa propriedade dentro da trigonometria. Vamos dar aqui continuidade. Tiraram um print aí? Tirei print. Eu não vou apagar não, mas eu só vou descer aqui. Pronto, eu vou descer já. Pronto. Temos aqui, como eu falei, né? Da onde foi que saiu esse 1 igual a cosseno ao quadrado de alfa somado com seno ao quadrado de alfa? Lá da circunferência, não foi? Na qual eu tinha o raio, eu tinha aqui o cosseno, que era representado por quem? Pelo eixo x, cosseno de alfa. Quem é alfa? Não é o ângulo que está dentro, gente. Lembrem disso. Mais na frente vocês vão saber disso aqui, ó. Essa aula aqui vocês vão ver essas informações a seguir. E bem aqui era o seno de alfa. Alfa é o ângulo. Pronto, vamos aqui dar continuidade. Eu vou desenhar aqui mais dois triângulos aqui. Dois triângulos não. Dois círculos aqui. Dois círculos trigonométricos para vocês verem uma coisa aqui bem importante. Vou até copiar aqui. Pronto. Outra informação que vocês devem saber, viu? É isso aqui. Temos isso aqui, ó. Seno e aqui cosseno. Seno e cosseno. Duas informações, duas coisas que vocês vão ver aqui bem importantes, na qual vocês já estudaram, que é a questão de quê? Do primeiro quadrante, segundo quadrante. Eu vou até ver um detalhe aqui, uma coisa importante, que era o que? Vocês lembram que quando aqui eu estou falando de x no plano cartesiano, aqui em cima x e y, bem aqui daqui do zero para cá, todos os valores de x aqui não são positivos? Não são? Aqui em cima é positivo e aqui também em cima é positivo. Isso para o x, não é? Agora, quando se trata de quem? Quando se trata do y. Ah, outro detalhe. Se aqui no x,
Se no x aqui é positivo, aqui vale quanto? Negativo, não é? Aqui de um lado eu vou ter positivo, isso quando eu estou falando do x. E aqui, negativo. Agora, professor, e se eu estiver falando do y? Ah, meus amigos, agora do y já é outro detalhe. É o que? Os valores que estiverem em cima são quem? São positivos. E abaixo da linha do eixo y vão ser negativos. E isso vai seguir a mesma tendência tanto para o cosseno como para o seno. Vamos lá. Ó, isso aqui é importante também, viu? Aqui no primeiro quadrante, segundo quadrante, aí terceiro quadrante, quarto quadrante, e aqui é a mesma coisa, primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto. Pronto. Aí temos o que? Temos que os valores que estiverem, e só desenhar aqui a setinha, os valores que estiverem aqui em cima, quando se tratar de seno, vai ser positivo, e quando estiverem embaixo, vai ser negativo. Da onde é que eu tirei essas informações? Gente, lá do início, lá no início aqui, vocês recordam que eu falei que o x, que o y não é o seno, e o x não é o cosseno? X é o cosseno e y é o seno. Aqui é a mesma coisa, ó. Foi o que eu fiz. Apenas tirei o x e o y. Mas aqui continua a mesma coisa. Aqui é y e aqui é x. Aí vamos lá. Agora se eu estou trabalhando com o cosseno, aí vamos ter que aqui vai ser positivo. Aqui no quarto quadrante também vai ser positivo. No segundo quadrante vai ser negativo. E no terceiro quadrante também vai ser negativo. Ok? Agora, gente, a princípio eu estou mostrando algumas coisas que vocês já devem ter estudado, né? Que é a questão de quadrante, primeiro, segundo, terceiro. Para vocês terem essa noção. Tirem print disso aqui. Deixem essa parte aqui sozinha, viu? Cosseno e seno. Para vocês visualizarem isso. Se possível, até imprimam essas folhas aqui e deixem os prints. Para vocês estarem estudando. E se eu, professor, e se eu quiser identificar aqui, vamos ter aqui um A, certo? Temos aqui um círculo. Desconsidere, é só a título de informação, viu? Aqui eu vou colocar com marca-texto um arco. Como a gente está trabalhando agora com arco, certo? Eu vou mostrar a vocês que eu tenho aqui um arco que ele vai... Não é bom não esse marca-texto, não. Eu vou com vermelho mesmo. Se ele está sendo aqui, lembrando, ó, que aqui temos que aqui vale 0, aqui vale 90 graus, mas não presta não, me dê. Tem outro não? Não. Aqui tem 180 graus, e aqui 270, e aqui 360 graus, ok? Temos aqui o nosso ciclo trigonométrico em graus. Se fosse em radianos, aqui seria o que? Seria 2π, aqui seria 0, aqui seria π sobre 2, aqui seria π, e aqui seria 3π
sobre 4. Pronto. Temos essas informações aqui pra gente embasar o nosso estudo aqui. Pronto, gente. A parte mais simples, creio eu que deu pra vocês pegarem, né? Concordam comigo? Deu pra vocês pegarem aí essas informações? Falem aí alguma coisa pra me escutar, gente, que eu sozinho escutando. Deu certo, meu chefe. Pronto. Sim, professor. Pronto. Aqui vocês têm que prestar bastante atenção também, viu? Agora, quando eu tô falando com o arco, né? Damos aqui, ó. Bem aqui, ó. Eu vou colocar uma seta para vocês saberem onde é que eu tô. Eu vou fazer um arco bem aqui, ó. Um arco, certo? Me digam aí, em qual quadrante ele está? Ele está no quadrante 1, no primeiro quadrante, né? Aqui, esse daqui está em qual quadrante? Segundo. Esse daqui está em qual quadrante? Terceiro. E esse daqui está em qual quadrante? Olha o que dá. O arco ele faz a volta toda. Está no quarto quadrante. Se eu estivesse trabalhando com o seno, vamos lá. Se eu estivesse trabalhando com o seno, qual seria o sinal desse pontinho aqui? Desse pontinho aqui, ó. Seria o quê? Positivo. Positivo. Ótimo, Ângelo. Seria positivo. Agora, se eu estivesse trabalhando com cosseno, seria? Positivo também. Positivo também. Ótimo. Já vi que você percebeu, teve essa percepção. Agora aqui, ó. Nessa figurazinha aqui. Se eu estivesse trabalhando com cosseno, qual seria o sinal dele? Depende do quadrante. Não. Qual quadrante? Primeiro, segundo, terceiro? Não, eu tô perguntando Se for o aqui. terceiro, é Ó, negativo. Tá aqui o pontinho. Se for o terceiro quadrante, é negativo. Ótimo. Negativo. E se eu estiver falando com o seno? Com seno, Isso. também é negativo. Também é negativo. Também é negativo. Agora, se aqui, nessa figura aqui, ó. Temos aqui o ponto e o arco termina bem aqui. O final do arco, ele tá em qual quadrante se eu estiver falando de seno? Ele é Quarto negativo. quadrante negativo. Isso, seria negativo. Deu pra vocês entenderem essas informações, não deu, gente? Deu. Ótimo. Tá Então, Mac. Tá Mac. Sim. ok. Então vamos continuar. Parte boa já passou. Ah, vocês querem tirar o print, né? Tirei um print. Tirei um print aí que a gente agora vai entrar num negócio bem interessante. Bem interessante. Pronto, né? Vou passar aqui. Passando aqui. São muitas informações, certo? Hoje. Por isso que é importante vocês prestarem atenção. Agora vamos ver o que? Vamos ver os arcos. Arcos notáveis. Ó, gente. Quem não estiver entendendo, pelo amor de Deus, pergunte. Professor, explique novamente que essa parte eu não entendi. Certo? Me falem mesmo, para vocês não ficarem com dúvidas. Porque a gente tá aqui para aprender mesmo. Não tem esse negócio de ficar calado, não. Ok? Vamos lá. Agora eu vou desenhar outra figurinha, que é o nosso carro-chefe aqui. Até deixar copiado, né, que fica mais fácil. Essa figura aqui de dentro. Vou aumentar só mais um pouquinho para vocês conseguirem visualizar melhor. Pronto.
Já copiei. Agora vamos dar continuidade. Pronto, gente. Agora vamos trabalhar o que? Arcos notáveis. Certo? Deixa eu ver aqui por onde eu começo para vocês observarem melhor. Pronto. Arcos notáveis, né? E dentro desses arcos notáveis vem um negocinho chamado simetria. Olha que isso aqui é conteúdo de prova, viu? Simetria. Tudo, né, na verdade, mas simetria aqui tá bem interessante. Simetria. Pronto. Professor, e o que é simetria? Gente, simetria é quando tu tá trabalhando de um lado. Um exemplo, simetria. Tu vai na frente do espelho. Tu tá vendo teu reflexo, né? Digamos que ele é uma imagem simétrica a você. Ou seja, está oposta a você, mas só que de outra forma. No caso, o inverso, né? Você tá se vendo de frente, né? Acho que vocês entenderam. É como se eu tivesse aqui. Deixa eu ver aqui. Eu vou mostrar aqui no arco aqui que é melhor. Pronto. Temos aqui esse pontinho aqui. Temos esse pontinho aqui. Bonitinho. Temos esse pontinho aqui. E esse pontinho aqui. Vou trabalhando com pincel vermelho. Vermelho. Pronto. Já que eu explico aqui tudo a vocês. Pronto, vamos lá. Coloquei aqui as informações, certo? Que são bastante importantes para a gente estar trabalhando a simetria. O que é isso, gente? Vocês observam que a gente tem o que? Os arcos notáveis aqui. Quais são os ângulos? Ângulos 30 graus, 45 e 60 graus. Tranquilo? Aí, esses são os ângulos notáveis, no qual a gente pode estar resolvendo as coisas a partir dele. Vocês se lembram quando eu falei de ângulos, se não me engano, ângulos obtusos, né? Você tem os ângulos notáveis, né, que são 30, 45, 60. Eu sabia esses valores. Não sabia? Naquela tabela naquela tabelazinha 1, 2, 3, 3, 2, 1, não era? Aí, se tivesse falando de um ângulo chamado de 135, eu ia saber esse valor? Não. Então, eu ia buscar o seu simétrico, ou seja, um ângulo que tivesse o mesmo valor, mas talvez com o sinal trocado ou o sinal igual. Mas eles iriam ser simétricos um com o outro, ou seja, ia ter o mesmo valor no final, ia ter o mesmo valor independente do ângulo, né? Mas isso com relação a sinais, se ele vai ser positivo ou negativo, vai variar do seu quadrante. Lembrar lá, né, do início que eu falei? Quando é seno e quando for cosseno, vai variar a questão dos sinais. Se for seno, se tiver no primeiro e segundo quadrante, eles vão ser positivos. Se tiver no terceiro e quarto quadrante, eles vão ser negativos. Agora, se for cosseno, ele vai ser positivo no primeiro e quarto quadrante e será negativo no segundo e terceiro quadrante. Beleza? Aí vamos lá. Agora, gente,
eu vou trabalhar com um ângulo de 45 graus, como exemplo, né? De 45 graus, para a gente poder estar resolvendo alguns exemplos. Aí, eu vou até deixar primeiro aqui, gente. Eu vou até apagar aqui e trabalhar analogamente com o ângulo alfa aqui, né? Certo? Aqui eu vou ter o arco do bem aqui, ó, começando aqui e vai aqui para cima. Isso aqui é um arco, viu? O arco de alfa. E vamos ter o quê? Vamos ter uma projeção aqui, uma simetria em relação ao eixo Y, que é esse daqui, ó. Esse sinalzinho aqui, esse pontinho aqui, ele vai ser o que? Uma simetria em relação ao eixo Y. Então temos, eu vou até colocar uma setinha aqui para vocês de outra cor. Aqui é uma simetria, ok? Em relação ao eixo Y, que é este pontinho aqui, é uma simetria em relação ao eixo Y, bem aqui, ó. Vocês podem observar. Agora temos aqui outro pontinho, certo? Que é esse aqui, ó, essa retazinha aqui, ó, passando pela origem aqui, ó, bem no centro da circunferência. Vocês estão vendo? Temos o centro e temos aqui essa projeção, no caso, essa relação aqui, essa simetria, que passa pela origem e vem para o terceiro quadrante. Então, essa daqui é o que? É uma simetria em relação à origem. Por que origem? Porque ela passa pelo centro. Ela passa pelo centro da circunferência. Agora temos outra simetria, que é aqui no quarto quadrante. Vocês observem aqui. Temos aqui o quarto quadrante, aqui, ó. E ela tem uma simetria com relação ao eixo Y. Tem uma simetria em relação ao eixo X, no caso, na verdade, né? Em relação ao eixo X. Até aqui, gente, ficou alguma dúvida? Por que eu estou trabalhando isso? Porque, como eu falei, se eu estiver trabalhando com um ângulo, vocês sabem que temos um ângulo. Temos o ângulo 0, que vai do 1 até o 2, até o 360. Aqui temos o 90. Aqui temos o 180. Aqui temos o 270. E bem aqui, para completar a volta completa. Isso é boa. Temos o 360 graus. Professor, e se da aula? Quem é Divar? Meu Deus do céu. Vamos lá. Ok. Se eu quiser trabalhar com um ângulo que não seja um ângulo notável, como é que eu vou descobrir isso? Da seguinte forma agora. Temos aqui as simetrias, né? Ó, quando estiver falando de um ângulo de 300 e um ângulo de 134 graus, 135, na verdade. Vamos lá. Temos aqui, se eu estiver trabalhando com um ângulo, certo? O arco. Temos aqui. O arco ele vai sair aqui da origem, né? Daqui do grau 0. E ele vai vir até aqui ao segundo quadrante. E esse arco, gente, ele tem grau de 135. Ou seja, ele está entre o ângulo de 90 graus e o ângulo de 180.
Observaram bem? Ele está entre o de 90 e o de 180. E o que é que acontece entre o 90 e o 180? Não é o segundo quadrante? Não é o quadrante 2? E dependendo de quem, independente de quem eu estou trabalhando, se for seno ou cosseno, ele vai ter um sinal, não é? Se for seno, vai ser o quê? Vai ser positivo. Se for cosseno, ele vai ter sinal. Se for cosseno, Negativo. negativo. Ótimo, perfeito. Eu tô vendo que vocês estão prestando atenção. Ótimo, gente, ótimo. Vamos lá. Até aí tranquilo, né? Agora, se eu quiser trabalhar, pronto, vou apagar aqui. Aqui vocês entenderam o negócio de simetria, não entenderam? De simetria. Se eu estiver trabalhando aqui com um de 130 graus, 135, eu vou fazer com que esse ângulo seja simétrico ao ângulo alfa aqui, ó, lá no primeiro quadrante. Lá no primeiro quadrante aqui. Certo? Se eu estiver trabalhando com um ângulo de 200, o 200 está onde, gente? Não está entre o 180 e o 270, no terceiro quadrante? Então eu vou usar a simetria que fala da relação na origem, né? Que vai passar pela origem e vai parar lá no primeiro quadrante. Eu acho que vai ser melhor para vocês entenderem quando eu mostrar um exemplo. Vamos lá, vou mostrar um exemplo aqui. Mostrando um exemplozinho aqui para vocês entenderem melhor. Se eu estiver trabalhando, se a questão me disser, me der um arco aqui de 45 graus. E eu vou colocar esse valor aqui em radiano. E quanto que é 45 graus em radiano? Vamos lá. Se 90 Pi sobre 4. ótimo. Se 90 é π sobre 2, a metade dele é π sobre 4. Perfeito, Ângelo. Massa, viu? Continuando. Temos aqui o x, né? X e o y. Agora, temos aqui quem é o simétrico dele se eu for trabalhar com lá em aqui no segundo quadrante. Vai ser quem? Vamos utilizar um valor 3π sobre 4. Ah, gente, eu esqueci um detalhe aqui. Eu até passando batido com relação a isso. São algumas propriedadezinhas bem importantes que vocês podem utilizar. Que é o que? Você observa bem aqui que eu coloquei o que? Coloquei aqui o ângulo alfa, não foi? Se eu estiver trabalhando, observem bem, se eu estiver trabalhando dentro do primeiro quadrante, vai ser alfa. O arco aqui ele vai ter valor alfa, então eu posso estar trabalhando. Se ele estiver dentro, olha, observem bem, se ele estiver dentro do espaço entre 90 e 180, vocês concordam comigo que ele pode ser π menos alfa? Concordam comigo? Porque quem é alfa não é o ângulo que eu vou estar trabalhando? E quem é π? Π não é a meia volta aqui, ó. Temos aqui a meia volta. Vale, meu Deus. Temos a meia volta, que é igual a π, né? Não é 180? Não vale π? Então, eu posso denominar, quando eu estiver trabalhando com algum valor aqui dentro do segundo quadrante, como sendo π menos alfa. Eu posso estar utilizando este valor aqui quando eu for trabalhar com radianos. Porque se vocês forem ver umas questões de trigonometria mais pesada, mais carregada,
ela vai vir trabalhando com valores em radiano, beleza? Agora se for no terceiro quadrante, como é que eu posso estar trabalhando isso? O terceiro quadrante vai ser o que? Vai ser, eu não já passei uma volta, meia volta, não foi? Já passei meia volta aqui, passei meia volta e eu entrei no terceiro quadrante aqui, ó. Isso aqui é o terceiro quadrante. Se eu entrei no terceiro quadrante, concordou comigo que já vou ter um valor de π somado com quem? Somado com algum ângulo que eu estou trabalhando. Eu sei que para vocês não vai ficar muito claro essas informações aqui, mas vocês vão perceber isso mais na frente. Aqui vamos ter π somado com alfa. Π somado com alfa. Aqui vamos ter quem no quarto quadrante? Agora, gente, eu estou falando do quarto quadrante. Quarto quadrante temos o que? Quanto equivale 360 em radianos? Digam. 2π. 2π, perfeito. Então vamos ter quem? 2π subtraído com quem? Subtraído com o ângulo alfa. Eu sei que a princípio, ótimo, Oséias. A princípio, essas informações aqui não ficaram tão claras para vocês. Isso eu compreendo. Mas vocês vão entender essas informações já já. Agora vamos aqui para continuar aqui no nosso ciclo trigonométrico aqui. Eu falei que o ângulo de 45 varia quanto em radiano? Até o Oséias falou. O Oséias não, o Ângelo, se não me engano. Que é π sobre 4. Então, agora eu vou ver aqui qual é o simétrico, certo? Olhem bem. Qual é o simétrico do ângulo 45 no segundo quadrante? Ok? Qual é o ângulo simétrico? Qual é o valor simétrico ao 45 no segundo quadrante? Vamos ter quem? Aqui. 2π. Olha bem, olha bem. Quanto equivale aqui no segundo quadrante? Aqui no segundo? Bem aqui, ó. π menos alfa. π menos alfa. Então, se eu sei, eu vou até colocar aqui, numerar com em algarismo romano 1, 2 e 3 para vocês verem os cálculos. Se eu for trabalhar aqui com 1, eu sei que ele está no segundo quadrante. Quem é o segundo quadrante? π menos alfa. Quem é π? Vou colocar aqui π. Quem é alfa? Alfa não é o ângulo que eu estou trabalhando? E qual é o ângulo que eu estou trabalhando aqui, gente? Qual é o ângulo que eu estou trabalhando? 45 graus. 45 graus. E quem é o 45 graus? Quem é o 45 graus? π sobre 4. Sobre 4. Tá bem aqui já. Então, ó, por isso que é importante vocês saberem. Agora chegou num detalhe aqui. Chegou num detalhe aqui que quando eu fiz residência pedagógica lá no Joaquim Magalhães, não sei se vocês conhecem, é uma das escolas maiores aqui do Ceará, né, de Itapoca. Muitos alunos não sabiam fazer operações com frações. E olha bem aqui, ó, onde foi ficar uma operação com fração? Em trigonometria. Que é o que? Uma soma de uma subtração de frações. E uma subtração de frações, o que é que eu faço? Eu vou pegar, multiplicar com o de cima, certo? O denominador, multiplicar com o que está no numerador e realizar a operação que está aqui, ó. Então, quanto que é 4 menos π? 4π. E quanto? Olha, já deu o valorzinho, 4π. E agora eu vou realizar a operação da fração.
4π menos 4π menos π dá quanto, gente? 3π. 3π. Agora eu só repito. Agora eu vou repetir o denominador. Pronto. Então, temos que o valor simétrico a 45 no segundo quadrante é 3π sobre 4. Agora, eu quero que vocês resolvam aí no caderninho de vocês. Qual é o valor simétrico de 45 no terceiro quadrante? Vejam aí. 5π sobre 4. Quanto? 5π sobre 4. Quem foi que falou? Alan. Alan, ótimo, Alan. Isso mesmo, vai ser o quê? 5π sobre 4. Por que, professor? De onde foi que saiu isso, meu Deus do céu? Bem daqui, gente, ó. No terceiro quadrante eu não vou ter π somado com alfa, então eu vou apenas substituir π somado com alfa. Quem é o alfa? Π sobre 4. Agora eu vou realizar a operação. 4 vezes π, 4π somado com π, vai dar 5π sobre 4. Ótimo, perfeito, viu, Alan? Massa. Agora vamos lá para o simétrico. Aqui, ó. Ao quarto quadrante. Professor, Oi. repete aí de novo o que o senhor disse aí antes. Eu não escutei muito bem não, porque tinha travado aqui. Pronto. O que mesmo, parceiro? Diga, seja mais específico. O segundo quadrante aí, eu acho. Acho que foi do segundo quadrante que o senhor estava explicando aí. Pronto. Esse π mais π sobre 4. Pronto. Aqui, né, na operação, tu tá falando? Isso. Pronto. Aqui, gente, ó, aqui é como se fosse uma operação normal, viu? Uma subtração de frações. Se fosse 1 menos 2 sobre 3. Isso é uma fração normal. E como é que eu resolvo essa fração? Vou multiplicar o denominador com o numerador da outra operação, da outra fração, que vai dar 3. E vou realizar aqui, ó, essa operação aqui, ó, no caso. Quanto que é 3? Que multiplica 1 vai dar 3. Qual é a operação da fração? Negativo. Então, 3 menos o 2 que está bem aqui, ó, vai dar 1. Então, essa operação aqui, esse resultado, vai ser 1 sobre 3. Agora, a gente trabalha com radianos. Mesma situação. Eu tenho uma fração aqui, ó. Eu posso... Quem é que falou mesmo, hein? Esqueci o nome. Foi eu, professor. Dita o nome, mano. Eu não tô vendo aqui, não. Ah, Eloísio. É, o Eloísio. Eloísio. Pronto, Eloísio. Eu poderia tirar um MMC. Quem é o MMC de 1 e 4? 4. Então vou ter 4. 4 que multiplica 4 dividido por 1. 4 que multiplica π. 4π. 4 dividido por 4. 1 que multiplica π. Π. E agora vamos resolver a operação de cima. Menos 4π menos π. 3π sobre 4. Deu para desenrolar isso daí? Deu certo, professor. Pronto. Agora, gente, se eu quiser descobrir quanto equivale o simétrico de 45 no quarto quadrante. Quanto equivale? Até os meninos disseram. 7π sobre 4. De onde foi que o senhor tirou isso, meu Deus? Oi? Tem como explicar aí de novo? Eu não entendi, não. Tem sim. Aqui. Só Esse negócio de simétrico aí. Pronto. Só um minuto. Que vai ser 7π sobre 4. Ó, simétrico, o Ângelo. Simétrico é como se fosse o mesmo valor. O mesmo valor, mas só que em posição diferente. Em posição diferente. Ou seja, se eu estou trabalhando aqui com um ângulo de 45. Temos bem aqui, ó, 45. Também. Ou seja, é como se estivesse do lado oposto. No caso, temos o primeiro e o segundo quadrante. Eles dois estão do lado, né?
Então, consequentemente, eles vão ter um valor simétrico, ou seja, um valor igual ao outro. Só vai mudar o que? Talvez o sinal. Um pode ser positivo ou negativo. Ou os dois podem ser iguais, mas com a mesma numeração. Agora, se for em quadrantes diferentes, ou seja, a simetria passando pela origem, no caso do primeiro e terceiro quadrante, aí nós vamos trabalhar a relação da simetria, certo? Que passa pela origem, como eu expliquei lá no início aqui, ó. Como eu expliquei aqui no início. Ok? É como se eu tivesse... É como se eu tivesse aqui, ó. Temos aqui o triângulo. Aqui tivesse o X. Aqui tivesse o X também. Aqui o X. Aqui o X. O que é que vai diferenciar eles? Talvez, olha bem, talvez o sinal sendo positivo ou negativo, certo? Há diversos observações, há diversos detalhes, mas a essência de ser um igual ao outro, igual entre aspas, viu? Entre aspas. Não vai se perder por causa da simetria. Até aí tranquilo? Até aí vocês entenderam, gente? Vamos só calcular aqui Essa coisa aí, ó. Botou 3π sobre 4, 5π sobre 4, 7π sobre 4. Eu não entendi isso aí, não. Ah, isso aqui é os valores, mal. Ó, lá no início eu não falei da simetria aqui, do primeiro quadrante, não era alfa? Era o ângulo que eu estivesse trabalhando. No segundo quadrante vai ser π menos alfa. Quem é π? Não é uma meia volta aqui, ó. Meia volta. Meia volta, não completa a volta toda. Por isso que tem π menos alfa. Por quê? Porque eu vou trabalhando com um ângulo que seja maior que 90 e menor que 180. Então vai estar entre esse intervalo. Ou seja, no quadrante 2. Agora, se eu estiver trabalhando com um ângulo que está no quadrante 3, então eu vou trabalhar com π mais o alfa. Quem é o alfa? É o ângulo. Da mesma forma, no quarto quadrante. Aqui, Ângelo, eu apenas encontrei os simétricos. Ou seja, quem é o simétrico de 45? Não, o valor normal, né? No primeiro quadrante. Aqui não tem simetria aqui no primeiro quadrante. É π sobre 4, né? Em radiano. Quanto equivale 45 graus em radiano? Π sobre 4. Isso já é fato. Agora, qual é o simétrico no segundo quadrante? Ou seja, que está entre 90 e 180, que é simétrico ao ângulo de 45. 3π sobre 4. Ah, professor, e se eu quisesse saber do ângulo? Qual seria esse ângulo, gente? Bem simples, ó. Temos aqui o primeiro, viu, ó? Trabalhando aqui o 3π sobre 4. Se eu quisesse saber o valor em graus, lá na primeira aula que a gente estudou, ó, como é que eu transformo radianos em graus? Basta eu já sei que π é igual a 180, basta eu fazer a substituição. 3 que multiplica 180 sobre 4. Então vamos ter quem? Vamos ter quem? Vamos ter o 180, que eu posso dividir logo, simplificar aqui por 4, que dá quanto? Gente, o pessoal sumiu. Alguém? Oi. 135. Quanto? 135, né? O valor final. Ou seja, observem bem que a simetria do ângulo 45, eu tenho o ângulo de 135, certo? Eles são simétricos. Beleza? Brioso, Oi. eu vou ter que sair, mas ela tá descarregando, ó, mano. Beleza? Falta muita coisa ainda, viu? Faltam uns detalhes ainda. Beleza, gente? Aí temos aqui... Quê? Pronto, pode ir, viu? Aí vamos lá. Certo.
Aqui no quarto quadrante vai ser 7π sobre 4, né? Vou ter 2π menos o ângulo alfa, que é π sobre 4. 4 que multiplica 2π, 8π. 8π menos π, 7π. E eu vou repetir o 4. Beleza? Pronto. Até aqui tranquilo. Tirei um print aí. Para me continuar. Oito pi. Pronto, né? Tiraram um print. Ok. Para vocês terem noção, gente, ainda falta 2 páginas pra gente terminar. Porque se eu for passar para outra página, para outra aula, isso aqui vai demorar bastante. Pronto. Agora, pronto, continuar aqui. Vamos continuar aqui um pouquinho. Agora, professor, e se eu tiver, como o senhor falou tanto em cosseno e seno, não é? Se falou tanto em seno e cosseno. Agora, se eu quiser descobrir o valor do cosseno de 45, vamos lá. Como vocês observam aqui, a gente já tem um ângulo de 45 aqui, ó. Viu? Já temos um ângulo aqui de 45. Tiraram o print, né? Eu vou apagar essa parte aqui de cálculo. Deixar só os valores. Pronto. Professor, mas o senhor estava falando tanto de cosseno e seno, né? Mas agora se eu estiver falando uma questão e pedir o cosseno, né? O cosseno de π sobre 4. Π sobre 4. Que é nada mais, nada menos que o quê? 45, né? E quanto é o ângulo de 45, gente? 45 em radianos e sobre 4. Então Π aqui sobre também, 4. pronto, aqui é 45. Agora, se eu quiser descobrir quanto equivale a, como não são iguais, né? Eu vou ter quem? O 45, não é? E quanto que é o cosseno de 45? Lembrem lá daquela tabelazinha dos ângulos notáveis. Raiz de 2 sobre 2. Ótimo, show de bola, massa. Raiz de 2 sobre 2. Pronto. Então, aqui no primeiro quadrante, se eu estiver falando com cosseno, vai ser raiz de 2 sobre 2. Agora, observem bem. Se eu estiver falando do cosseno, vou botar aqui a outra caneta. Se eu estiver falando do cosseno de 3π sobre 4, quanto que é? Vai ser o cosseno de 135. Mas o cosseno de 135 é simétrico ao de 45. Concordam comigo? Então ele vai ser quem? Simétrico ao 45. Mas tem um detalhe, gente. Olha bem, ó. Olha bem. Entrou um detalhe bem aqui agora. Vou mostrar a vocês. Temos o cosseno de 45. Que é o que? Aqui eu estou trabalhando com de 135. Mas eu estou falando de cosseno, não é? Olhem bem. Eu estou falando de cosseno. Qual é o sinal do segundo quadrante quando eu falo do cosseno? Me digam aí. Qual é o sinal? Negativo. Negativo, massa. Então, vai ser menos cosseno de 45. E o seu resultado também vai ser negativo. Quanto é o cosseno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2. Mas vai ser negativo. Por quê? Porque o cosseno está no segundo quadrante. Deu para entender? Deu. Agora me digam aí, calculem aí, vou dar um tempo para vocês. O cosseno de 5π sobre 4, quanto é que vai ser? Me digam aí.
Vou dar um tempinho aí pra vocês. Calculem aí, façam o que vocês tiverem que fazer. Dá quanto, hein? Menos raiz de 2 sobre 2. Ótimo, vai dar menos raiz de 2 sobre 2. Por quê, gente? Porque ele vai ser simétrico também aos que estão em cima, né? Vai ser simétrico aos que estão em cima. Mas ele vai ter o sinal negativo, por quê? Porque lá quando fala do cosseno no terceiro quadrante, ele vai ter sinal negativo, não é? E agora, se eu estiver falando do cosseno de 7π sobre 4, vamos ter que é raiz de 2 sobre 2. Por quê? Eles são simétricos, ó. Se você observar, também aqui, ó, aqui e aqui, ó, são simétricos. Eles vão ter o mesmo valor, mas o que vai mudar? O sinal. Mas tem um detalhe. Qual é o detalhe do cosseno? Tanto o primeiro quadrante como o segundo, ou o quarto, na verdade, primeiro e quarto quadrante, são positivos. Por isso que aqui, ó, o cosseno de 7π sobre 4 vai ser positivo também. Vocês estão entendendo? Ana Márcia, Alexandrina, Breno, Heloísio, Davi, Gabriela, Gabi. Estão entendendo, né? Tá entendendo, galera? Pelo amor de Deus, me... Ótimo, Ficou difícil da porra. Sim, sim, sim. Então, né? Deixa eu diminuir o zoom aqui. Pra vocês tirarem um print aqui. Vocês tiraram um print, né? Isso aqui? Tirei um print aí. Vou ver se eu consigo tirar. Se eu gravar essa aula. Ver se eu consigo gravar. Eu tô gravando, né, a aula. Vou ver se dá pra me postar. Pra vocês estarem revendo. Eu acho que coisa. não, professor. Oi. O quê? Tá gravando, não. Tá? Acho que não tá gravando, não. Tá sim. Tem certeza? Yes. Mas é no meu computador. Aparece um negocinho lá em cima que tá gravando. Mas é no tá meu aparecendo, não. computador. Eu tô gravando no próprio aplicativo mesmo. No próprio site. Tá. Pronto? Pronto, eu vou dar continuidade aqui se a gente tiver aqui. Meu Deus do céu, que hora é? Eita, mas já é 4h15. Vamos lá. Bem pra gente 4h40. Tá quase terminando a aula, né? Já que vocês vão pra casa. Vamos lá. Agora, vem outra coisa aqui, ó. Que é o que? Olhem bem. Isso aqui é bem legal, viu? Agora, essa parte aqui é bem interessante mesmo. Eu gosto bastante. Que é a resolução de exemplos, né? Mas só que a gente vai falar primeiro do negócio aqui, ó. Arcos de eixo. Vou fazer aqui. Desconsiderem um desenho, viu? O desenho não é bonito, mas é só para compreensão de vocês. Temos outra tabelinha aqui. 0. Aqui. Π sobre 2. Aqui, π.
Aqui 3π sobre 2. E naquela hora eu tinha falado que o 270 era 3π sobre 4, né? Mas na verdade é sobre 2, viu? Só foi um equívoco. E 2π. Pronto. Agora eu tô empolgado. Continuando. Ai, meu Deus. Foi o que eu fiz, senhor. Pra aí, gente. Deixa eu só selecionar essa figura. Pronto. Anda, criança, pra cá. Olha, meu Deus, o que foi que eu fiz agora? Pronto, eu vou colocar aqui. Pronto, deu certo agora. Graças a Deus. Pronto. Temos o que aqui agora? Temos um ângulo de 90 graus, 0, 180, aqui 270 e 360. Olhem bem essas informações. Vocês se lembram quando eu falei lá no início sobre as coordenadas? Vamos já falar delas. Pronto, vamos já falar delas. Minha garganta aqui já está falhando. Temos aqui as coordenadas. Desse pontinho aqui, eu vou ter que é 1, 0. Aqui, 0 e 1. Aqui, menos 1 e 0. E aqui, 0 e menos 1. Professor, onde foi que o senhor tirou isso aí, professor? Pelo amor de Deus. Gente, vocês se lembram da circunferência de raio 1? Circunferência de raio 1. Então, esse 1 aqui saiu justamente do valor do raio. Professor, de onde foi que saiu esse 0, pelo amor de Deus? Esse 0 é porque o pontinho está em cima do eixo. Ou seja, aqui desse pontinho aqui, ó. Aqui. A coordenada dele é o quê? 1, na verdade, né? A coordenada dele é 1 e 0. Por quê? Porque ele está em cima do eixo X. Está em cima do... Na verdade, está em cima do eixo X, né? Que vale 1. E ele está... Como ele está em cima do eixo X, consequentemente, o valor de Y vai ser 0. Porque ele não tá nem aí pro Y, né? Mesma situação aqui desse aqui, ó. Ele está em cima do eixo Y, consequentemente o X vai ser 0 e 1 e o Y vai ser 1. Aqui está em cima do eixo X. Então, o X vai ser menos 1. Por quê? Porque da origem para a esquerda, o sinal são negativo. Da origem para a direita, isso quando se trata de X, vai ser positivo. E o 0 aqui para o Y. E aqui vamos ter que é 0 e menos 1. Aí temos agora. Vocês se lembram daquela tabelinha dos ângulos notáveis, né? Se eu falasse qual é o seno de 45, vocês já saberiam porque vocês estudaram aquela tabela. Agora a gente tem outra tabelazinha aqui, ó. Que assim que vocês verem... eu vou até apagar essas coisas horríveis. Fazer uma coisa melhorzinha, né? Pra vocês tirarem print, pelo amor de Deus. Deixa eu ver aqui. Pronto. Ai, meu Deus. Tem que ter paciência comigo, viu, gente? Vocês. Ai, Senhor, dá paciência.
Vai assim mesmo. Agora tá mais bonitinho, né? Pronto. Aí eu vou ter quem? Que o seno aqui, quando se tratar de zero em radianos, esses valores aqui, ó, como vocês observam, são em radianos. E quando eu tratar de zero, de seno de radiano zero, então eu vou ter o valor igual a zero. Então, ok? E se for tratar de cosseno, vai ser 1. Por quê? Bem aqui, ó. Observem aqui como eu vou destacar em verde aqui, ó. Cadê, meu Deus? Destaca. Pronto. Destaquei aqui em verde Isso agora. nas coordenadas tu colocou isso. Isso nas coordenadas tu colocou isso, né? Foi, X é o justamente. cosseno. Ai, meu Deus, o negócio não quer selecionar, não. Ai, não dá paciência, meu Deus. Pronto, eu vou só... Como não tá selecionando essa praga... Vou colocar aqui em verde. Pronto. Aqui, ó, como vocês podem observar, temos aqui a coordenada 1 e 0. E eu estou trabalhando com quem? Na verdade, eu estou mentindo. Não é essa. É essa, viu? Né? Mas é a mesma coisa. Oxe, eu tô é doido. Pronto. Se o pontinho tá bem aqui, ó, em cima do eixo X, temos a coordenada 1 e 0, não é? Temos a coordenada 1 e 0. E como eu falei lá no início para vocês, temos o seno e o cosseno. O x é igual a quem? O x é igual a cosseno. O y é igual a quem? Ao seno. E se eu tenho que aqui 1 e 0 e no lugar do x tem 1, então o cosseno vai ser 1. E se eu tenho no lugar do y 0, o seno vai ser 0. Agora vamos lá para o π sobre 2, que é aqui, π sobre 2. Temos 0 e 1. Quanto é que vale o seno? Me digam aí, gente. Quanto é que vale o seno? Daqui, ó. Quanto é que vale o seno? 0 e 1. Oi? 0 e 1. Não, o seno. 90. Não. Como eu falei, ó. X Sim. e Y. Aqui vai ser o cosseno. E aqui vai ser o seno. Quem é o seno aqui? Quem é o seno de 3 de π sobre 2? Aqui, ó. Quem é o seno? Me digam aí. Menos 0 e 1, professor? Não, 1. Bem aqui, gente. Nessa coordenada aqui, ó. Essa coordenada aqui, ó. Quem é o seno? Aqui o seno aqui, ó. O seno é onde está o y. X é quem? É o cosseno. Quem é o y aqui? O seno. Então, se o seno é o y, quem é o seno de π sobre 2? Gente, quem é o seno? Quem é o seno de π sobre 2? 1, né, gente? É 1. O cosseno de π sobre 2 vai ser 0. Vocês compreenderam? Eu não compreendi não, professor. É bem simples, ó, presta atenção. Se eu tô falando aqui das coordenadas e lá no início da aula eu falei que o x, o eixo x, ele é representado pelo cosseno e o eixo y é representado pelo seno,
E eu tenho uma coordenada aqui, 0 e 1. Quem é o x aqui? Não é o 0? Que é x. Quem é o 1? Y. E se eu sei, bem aqui, ó. Bem aqui. Olha aqui, ó. Isso aqui. Quem é o x? Cosseno. Aqui, neste caso aqui. Agora, vocês já observaram. Quem é o cosseno aqui? Quem é o cosseno? Quem é o cosseno? Zero, não, professor. 0. Aqui é o cosseno. Quem é o seno? 1. Bom. 1. Pronto, já coloquei ali na tabelinha. Agora, vamos para outra informação aqui, ó. Que é essa aqui agora. Até apagar essa aqui. Agora que aqui o 180, né? 180 é π. Qual é a coordenada do pontinho? Menos 1 e 0. Quem é o seno de π? Seno de π é quanto? 0. Olha aí. 0. Quem é o cosseno de π? Menos 1. Menos 1. Cosseno. Seno. Agora vamos lá para o 270, que temos aqui as seguintes informações. 270, temos 0 e menos 1. Quem é o cosseno de 3π sobre 2? Aqui é 3π sobre 2, viu? Quem é o cosseno de 3π sobre 2? 0. O seno é 0. O seno. Tem certeza? Cosseno é 0. Ah, o cosseno é 0. 0. Ótimo. E o seno? E o seno é menos 1. Perfeitamente perfeito. Agora, Velho. deixa eu apagar aqui. Apagando bonitinho. Agora vamos para o 360, né? Que é o 2π. Que é a mesma coisa que o 0, né? Concordam comigo? Que ele vai ter coordenadas 1 e 0. Quem é o cosseno de 2π? Cosseno de 2π? 1. Quem é o seno de 2π? 0. 0. Então, gente, terminamos aqui a nossa tabelinha. Quando vocês verem aqui que cosseno de 1 é quanto? Em radiano? 0. Quanto que é seno de menos 1 em radiano, ou Ana Márcia? Seno de 1 em radiano? Ana Márcia? Oi, Brioso, oi. Quanto que é o seno de menos 1 em radiano? Brioso, eu não sei. Não sabe? Porque eu não tô em casa, é sério, eu não tô só tinha só o print. Ah, me diga aí, Ângelo. Quanto é que é o seno de menos 1 em radiano? Seno de menos 1 em radiano. Isso. É, sei lá, é o π. Tá bem aqui, gente, ó. Vai lá aqui em cima. Vocês tem que olhar pra tabela. Beleza? Eu tô tirando só o print. Seno de menos 1. Esse conteúdo é horrível. Só o conteúdo de vista da porra. Não. Eu não tô achando. É não. muito difícil, viu? Eu vou postar essa aula aqui, viu? Pra vocês estarem assistindo depois de novo. Pronto. Terminamos essa parte. Pronto, terminamos essa parte. Tirei um print aí. Bora que já tá. Eu acho que eu vou explicar mais 3 exemplos agora de questões e passar as outras para casa. Vamos lá. Dar continuidade aqui. Pronto. Agora temos um exemplo. Exemplo 1. Eu quero descobrir o seno de 5π sobre 3.
isso o valor dele. Eu vou descobrir primeiro em graus, né? Qual é o simétrico dele, qual é o simétrico. E resolver. Ou seja, temos aqui o nosso ciclo trigonométrico. Olhem bem o que eu estou fazendo. Vocês já vão responder uma questão com isso. Vamos ter aqui 90. Aqui 90 graus. Aqui 180. Aqui 0. 360. E aqui 270 graus. Pronto. Agora me digam aí. Qual é o simétrico quando eu estou falando de ângulo, certo? Tô falando de ângulo. Do seno de 5π sobre 3. Como é que eu faço aí, o Breno? Como é que eu transformo radiano em graus? Breno? Como é que eu transformo radianos em graus? Isso aqui, ó. Isso aqui é radiano, viu? Basta eu saber o que, gente? Eu já tenho uma informação que π é igual a 180. 180 graus. Então, basta eu fazer a substituição de 5 multiplica 180 dividido por 3, que vai dar o quê? Vai dar o quê? Gente, eu vou deixar essa aula... Calcular aqui. Deixa eu calcular. Essa aula salva para vocês, viu? Aí vamos ter o que agora? É igual a 300, mano. Quanto? 300. Ô, errei, peraí. Tem certeza? 5 vezes 180 igual a... Aí divide por 3. A 300. Olha, ó, 5 vezes 180, 900. Pronto. Isso mesmo, viu? Pronto, vai ser 300, né? E mas agora que eu tô entendendo, mais ou menos, tô entendendo. Agora. Tá entendendo nada. Deu 300 graus. Mais 300 graus, certo? Eu vou fazer aqui o 300 graus. Se vocês observarem, prestem bastante atenção. Temos aqui que 300 graus fica onde, gente? Em qual quadrante? 300 graus. No quarto. Quarto quadrante. Então vamos ter um arco, ó, que ele parte aqui lá do início, ó. Vai fazer todo o percurso. E vai parar aqui, mais ou menos aqui no quarto quadrante. 300 graus. Mas como eu não consigo calcular isso, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o seu simétrico. Seu simétrico lá no primeiro quadrante, ó. Ó. Se liga bem aqui, viu? Ó. Aqui. Fazer o simétrico. E quem é o simétrico do 300? 135. Não, como é que eu faço isso? Oh, sei lá. Como é? Preste bastante atenção, ó. Se daqui eu vou ter o quê? Eu vou ter... Deixa eu ver aqui. Pronto. Daqui pra cá, gente, olha. Olhem bem aqui. Você tem aqui, bem aqui, ó. Quanto é que vale esse ângulo aqui? 270, né? Para 300, tem quanto? 270 para 300. 30. 30. Ótimo, Ângelo. Aqui eu vou ter o quê? Que esse ângulo aqui, ó, vale 30. Quanto é que vale o seu complemento? O seu complemento? 60. Massa, show de bola. Então eu vou ter que esse ângulo aqui, ó, que está no primeiro quadrante, ele vai ser simétrico ao que está embaixo também, que vai ser quanto? 60. Então, tanto embaixo vai ser 60, em cima também vai ser 60. Por quê? São simétricos.
Mas tem um detalhe. Qual é o detalhe? O valor do Qual detalhe? ângulo. O valor do ângulo. Beleza? O detalhe é esse, o valor do ângulo. Aí vamos ter quem? Que o simétrico de 5π sobre 3 vai ser quem? Menos. Por que menos? Eu não estou falando de seno, gente. Seno é o quê? Seno, qual é o sinal no quarto quadrante? -1. Não. Qual o sinal do seno no quarto quadrante? Menos. Menos. Massa. Matou, viu? Pronto, é menos. E se eu sei que é seno de 60? Quanto é o seno de 60? Me digam aí. Seno de 60. Raiz de 3 sobre 2. Show de bola. Raiz de 3 sobre 2. Terminei por aqui? Não, né? Por quê? Falta o sinalzinho aqui, ó. Olha, é menos seno de 60. Que vai ser menos raiz de 3 sobre 2. Por quê, professor? Porque o 300 está bem aqui, ó, no quarto quadrante, ó. Está no quarto quadrante. Por isso que vai ficar negativo. Ou seja, simétrico, gente, é uma relação que eu posso estar utilizando com o primeiro quadrante, com os demais. É um exemplo. Eu não sei calcular o ângulo de 300, ou seja, o seno de 300. Quanto é o seno de 300, professor? Eu lá sei, mano. Mas eu sei uma coisa. Qual é a coisa? Fazer a simetria. Ou seja, comparar um quadrante com o outro. Deu para entender? Aí vamos lá. Agora eu vou... Tirei um print, viu, daí. Seno. Temos aqui a resposta. Agora eu vou fazer outro exemplo. Outro exemplo. Acredite que eu escrevi o mesmo exemplo duas vezes. Ah, riego. Só recapitulando, viu, gente? Ó. Só 1 minuto, nós embora. 1 minuto. Tem calma aí, mano. Ó. Bem aqui, gente, ó. Onde eu tô fazendo uma setazinha aqui, ó. Bem aqui. É o seno de 60, viu? Agora, bem aqui, ó. É o menos seno de 60. Como eu acabei de falar aqui, ó. A simetria. Até apagar este ângulo aqui. Pronto. Agora vamos lá para o outro exemplo. Exemplo 2. Exemplo 2. Exemplo 2. Agora eu quero descobrir o valor de seno de 135. Vamos lá. Seno de 135. Eu vou ter quem agora? Vou ter... Deixa eu só... Olha, meu Deus. Parece que foi um negócio aqui. Pronto. Vou ter aqui o meu 3 ciclo trigonométrico. Quanto sobre é? 4. Quanto é? 3π sobre 4, né? 3π sobre 4. Não. Olha bem. Não. Olha bem, tu esqueceu um detalhezinho aí. Ó, temos aqui o 90, né, gente? 90, 0, 360, 180. Deixa eu apagar para botar 180 mais para cá. 180, 270. Pronto. Vamos lá. Essa aqui é bem interessante, ó. Temos aqui a simetria. Eu vou até apagar isso aqui, já que eu expliquei esse negócio aqui. Me digam aí, onde é que fica o seno de 135? O ângulo de 135 fica em qual quadrante? Massa. Segundo. Show de bola. Fica no segundo quadrante, mais ou menos bem aqui, né?
Mais É. ou menos bem aqui. Agora me digam aí. Ele não passou do ângulo de 90? Concordam Passou? comigo? Quanto que é de Hum. 90 para chegar em 135? Pi menos A. Não. Não, sei não. De 90 para 135 falta quanto, mano? 45. 90? 45, massa. Falta 45. Então, esse ângulo aqui, ó, ele vale quanto? 45 graus. Concorda comigo? Uhum. Agora eu vou fazer o seu simétrico. Que é o quê? 45 também. Aqui, ó. 45. Ou seja, eu tenho esse pontinho aqui e esse pontinho aqui que são a mesma coisa. Valem o mesmo valor. Mas tem um detalhe do Mas sinal. não é bem do meio, não. É bem aqui, ó. Não é aí, não. Não, eu coloco aqui, ó. Aqui embaixo mesmo. Por que eu não tô falando de simetria? Ah, Ó. porque é a mesma coisa, né? Ó, lá em cima, deixa eu mostrar aqui. Cadê? Tá vendo aqui, ó? Onde é que eu coloquei o ângulo? Tá vendo? Bem aqui embaixo, ó. Por quê, ó? Tá vendo? Pelo simples fato disso aqui, ó. Porque Cada linha, né? não é um arco. O arco, ele tá vindo aqui, ó. Eu posso fazer isso aqui como referência. Isso aqui, gente, é a referência no primeiro quadrante. O arco começa aqui e ele vem até aqui, ó. Vem até aqui, formando o ângulo de Ah, mano, agora entendi, 135. entendi. Aqui no primeiro É o quadrante, ângulo que forma. isso. Aqui no primeiro quadrante é como se fosse uma referência para você trabalhar os outros ângulos. Ou seja, agora me digam aí, qual é o simétrico do seno de 135? Qual o simétrico do ângulo de 135? Qual o ângulo? 45, né, professor? Isso, seno de 45. Massa. E quanto é o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2. Sobre 2. Agora me digam aí. Eu tô falando de seno, né? Qual o sinal Isso. no segundo quadrante? Menos. Não. Mais. Positivo. Por isso que vai ficar positivo aqui, ó. Tá no primeiro, tá no segundo quadrante. E o seno, ele é positivo. Tranquilo na massa? Tranquilo, professor. Show de bola. Eu fiz aqui. Foi 2 exemplos iguais, viu, mano? Tu é doido. Agora um exemplo. Agora eu vou deixar pra casa, viu? Pra gente terminar aqui. É o seguinte. É a mesma coisa. Eu não fiz pro centro. Ah, vocês tiraram o print? Sim. Tá, ó, quem não tirou, tirei agora. Aqui é uma seta. Ó, gente, o que eu fiz para o seno é a mesma coisa para o cosseno. Só vai mudar o quê? A questão do sinal. Cosseno vai ser positivo no primeiro e quarto quadrante. Seno vai ser positivo no primeiro e segundo quadrante. Agora, cosseno vai ser negativo no segundo e terceiro. E no seno vai ser no terceiro e quarto. Dá para desenrolar? Dá, né? Ninguém falou nada. Agora, o exemplo aí para vocês fazerem em casa. Em casa, né? Hoje temos um cosseno de cosseno de 120. 2 cosseno de 210. E 3 o cosseno de 4π sobre 3. Foi o que eu fiz aqui. Pronto. Dá pra desenrolar, né? Façam aí, ó, pra casa. Massa. Dá pra vocês enrolarem. Ah,
No item 3 aqui, no item 3. No item 3. Basta você se lembrar que o π vale quanto? O π vale 180. 180. Ah, deixa eu colocar logo as respostas, né? É bom colocar as respostas para vocês terem a noção se vocês acertaram ou não. Aqui é o que? Menos 1 sobre 2. Aqui vai ser menos raiz de 3 sobre 2. E aqui vai ser menos 1 sobre 2. Pronto. Que é as respostas, viu? Emoção, esse conteúdo tá difícil, ó. Pra casa. Pronto. Hein, galera? Vocês acham que dá pra vocês desenrolarem aí em casa? Dá sim. Tá, né? Mas tá difícil ainda. Tá difícil, tá? Mas a gente vai... Não tudo é Talvez. difícil. Deixa eu só... Mas Peraí, tenta, deixa eu só parar né? aqui a gravação, deixa. Peraí.